Hoje eu tenho a alegria de receber comigo aqui o Dr. Eric Neri, cirurgião plástico, que está aí numa área belíssima que me encanta muito e que é o sonho de muitas mulheres, já foi o meu sonho Graças durante a Deus. muitos anos. Tive o privilégio de ser operada por ele há 5 anos atrás e continuo totalmente satisfeita com os meus resultados. Seja bem-vindo, doutor Eu Eric. que agradeço o convite, eu acho que é sempre uma excelente oportunidade de a gente falar, né, sobre a especialidade que a gente foi escolhida. A gente estava conversando aqui, é o chamado, eu falo que eu fui chamado para a especialidade. E dentro da medicina, é uma especialidade extremamente gratificante. As pessoas têm uma visão de fora muito romantizada da coisa, muito glamourizada, e tudo isso só vem depois de muito trabalho. É verdade. Doutor Eric, eu lembro que na minha decisão ali de operar, enquanto eu decidia que profissional escolher, eu vi ali uma entrevista sua que falava como você escolheu, optou pela especialidade da cirurgia plástica e me encantou muito, porque eu sou uma pessoa muito racional, muito analítica, e enxergar ali na resposta daquelas perguntas a razão que te motivou, o propósito que te motivou a entrar nessa área, tocou no meu coração e eu disse, eu preciso conhecer esse doutor Eric de outra forma, porque a gente já se conhecia ali, né? A Sim. Clube Fiel já prestava serviços para vocês, mas eu disse, não, eu preciso conhecer ele agora como paciente, sobre outra ótica. Conta pra gente como foi um pouco essa sua escolha pela especialidade. Bem, vamos lá. É um caminho já tem algum tempo, isso acho que tem mais de 20 anos que eu me sensibilizei. Eu digo para você que eu comecei a residência de cirurgia plástica sem ter vivenciado, por exemplo, sem nunca ter visto uma cirurgia estética propriamente dita. Eu terminei a faculdade, aqui fiz a Universidade Federal do Ceará, depois eu fiz residência no Hospital Geral, fiz cirurgia geral, fiz 2 anos. E eu queria complementar essa minha formação. Sempre a cirurgia plástica foi algo que eu tinha na mente, mas não tinha, não havia certezas, eu não tinha vivência. Tinha vivência da faculdade, que é muito pouca para um acadêmico, Naquela época, muito menos divulgado, né? muito menos divulgado, né? Eu sou ainda de uma época muito raiz da cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica mudou muito desde a época que eu me formei até os dias atuais. Existe uma requisição, uma exposição muito maior, uma massificação de exposição da cirurgia plástica do que tinha na época, mas era algo muito interessante. Eu sempre fui aficionado por geometria, por forma, por arte. Então eu achava legal dentro da medicina esse campo da cirurgia plástica, mas eu nunca tinha me aprofundado. E aí eu fiz, na minha sequência de formação, fiz cirurgia geral, depois eu fiz cirurgia oncológica. Então eu estava no primeiro ano de cirurgia oncológica e dentro da cirurgia oncológica, que é a cirurgia do câncer, né, a gente fazia muitas cirurgias muito grandes, cirurgias muito traumáticas, cirurgias que precisavam de uma reconstrução, muitas vezes imediatas para a gente restabelecer a função ou tardias. Aí ia depender do perfil da cirurgia, da programação cirúrgica. E foi muito interessante, era uma jovem, essa moça era uma menina na época, ela tinha 15 anos, e ela tinha um tumor de ósseo, um tumor proximal, em que a equipe multidisciplinar, então entrou a cirurgia oncológica, a cirurgia vascular, a ortopedia e a cirurgia plástica para a gente fazer a reconstrução do membro imediatamente. Tirou a doença e fazia a reconstrução. Então, uma cirurgia de 14 horas, que eu, como residente, eu levava a paciente para o centro cirúrgico e trazia de volta. Então, o residente é aquele cara que participa de tudo. Ele é a bucha do canhão, vai ser ele, é o responsável por tudo. Então eu estava lá como residente e eu participei de todos os momentos operatórios. E naquele momento foi assim, o chamado foi ali, que eu disse, nossa, a gente fez a cirurgia e depois a gente entrou na reconstrução. E eu achei a parte reconstrutiva a parte mais, vamos dizer, mais delicada, mais laboriosa, mais difícil. Sim, Então, como um bom sagitariano afeito a desafios, eu achei que aquilo ali sim era a parte mais legal da história. sim, E sim. foi aquilo que Atraiu. me atraiu e disse assim, rapaz, É isso que eu é quero. isso que eu quero fazer para minha vida, não essa outra parte. Apesar de ser uma parte extremamente importante, Sim, salvar a vida, é algo
Na época era até visto, foi até uma questão familiar, minha mãe dizia, nossa, mas você já está fazendo cirurgia oncológica, que é uma cirurgia, uma super especialidade dentro da especialidade Sim. cirúrgica, para que você vai mudar? Então, isso foi uma coisa mais, o chamado... Te moveu ali, pegou seu coração. Quando a gente recebe esses chamados, às vezes a gente nem entende. E anos depois, fazendo reflexões retrospectivas, você começa a entender que aquilo ali foi de onde partiu, né? Sim, e acaba atraindo outros casos como esse. Exatamente. Eu lembro que quando eu fui na primeira consulta, fiz muitas perguntas ali, eram muitas dúvidas, mas eu lembro que você me fez uma pergunta que foi: Priscila, você está com o peso que você sonha, você está no melhor momento aqui. E eu disse, não, eu gostaria de perder 5 quilos. E aí você falou, então você perde os 5 quilos e volta que eu lhe opero. Mas eu não lhe opero agora como você está. E eu acredito que essa decisão de esperar um pouco, de adiar, ali eu precisei esperar 6 meses, mas essa decisão de adiar trouxe os benefícios que eu tenho hoje de ter resultados duradouros, de estar satisfeita. Então, que dicas você daria, que conselhos você daria para essas mulheres que têm o desejo de realizar esse sonho? Como elas podem se preparar ali da melhor maneira possível? Eu vou te dar um resumo da ópera. Sim. O resumo é mais ou menos assim, continue do jeito que você fez, mas eu vou te explicar a importância que isso tem. Isso, Priscila, é um trabalho hercúleo dentro da cirurgia plástica. Você olhar para a cirurgia plástica como a finalização de um processo de mudança de estilo de vida é o que ela realmente é e o que ela realmente precisa ser vendida. O problema é que, no meio do caminho, existem vários escapes, né? E a mídia e a exposição da cirurgia plástica ela foi feita de forma inadequada. Inclusive por nós, cirurgiões plásticos, a gente tem que trazer a nossa meia-culpa para esse processo. Então, a cirurgia plástica, para ser bem feita, e isso envolve conceito, hoje o conceito mais atual de cirurgia plástica, é esse que é antigo, tá? Que é ver o indivíduo como um todo. A cirurgia plástica ela é só uma parte da mudança. E esse conceito hoje nós temos muito mais abrangente lá na clínica do que quando você foi. Porque esse conceito ele é um conceito, ele foi trabalhado e ele continua sendo trabalhado para quê? Para a gente atingir os melhores resultados. A gratificação que eu tenho de estar aqui é de que você é uma testemunha ocular, presencial da capacidade que a cirurgia plástica tem de mudar a vida das pessoas. Sim. Muitas vezes, essa pessoa ela vai ao teu encontro com essa necessidade, mas ela começa de forma errada. Sim, né? é verdade. Porque a cirurgia plástica, eu costumo comparar com as pacientes e eu não cedo. Eu não cedo. É verdade. Eu não cedo. Eu conheço outros casos. Exatamente, também. eu não cedo. Por quê? Porque a cirurgia plástica ela é a cereja do bolo. Sim. Se você, como um bom confeiteiro, coloca a cereja do bolo na hora de bater a massa, você vai estragar o bolo. Sim. Entendeu? A cereja do bolo era para ser colocada no processo final lá. Terminou tudo, mas você coloca. E esse é um conceito muito antigo que ele é revisitado. Quem faz cirurgia plástica com ética, quem Sim. faz cirurgia plástica da forma que eu aprendi, por exemplo, cirurgia plástica, tem que ser feita dessa forma. Sim. E muitas vezes o cliente ou o paciente, na realidade, aí é onde eu defino a diferença entre cliente e paciente. Sim. Quando a gente faz curso, quando a gente trabalha do ponto de vista comercial, ele é um cliente. Mas a cirurgia plástica, ela trata pacientes. Sim. Por que paciente? Porque a pessoa tem uma patologia. Quer seja ela mental, física, psicológica, qualquer um. Ela é um paciente, ela precisa Sim. ser vista como um todo. Ela não é uma mama, ela não é um abdômen. Sim. Ela é uma pessoa com identidade, com nome, CPF, Isso. endereço, família, problema. Alma, né? Alma. Desejos. Exatamente. É Então ela tem que verdade. ser encarada dessa forma, muito mais global, muito mais inteligente, porque é o que dura. Verdade. Você fez a cirurgia plástica e um exemplo. Você Sim. deve falar de mim os últimos 5 anos. Até Sim. porque você já veio de uma cirurgia que traz Sim. uma cirurgia primária, Sim. que não trouxe tanto sucesso Isso, quanto a nossa. É verdade. Concorda? Concordo demais. E você acaba ali lembrando muito mais da pessoa durante muito tempo e as pessoas perguntam, Exatamente. uau, né? Como foi? Como foi o processo?
Isso. E aí falar, olha, não foi tão assim, tão mágica assim quanto você está pensando que é, né? E sei que você caminhou ao lado do Dr. Ivo Pitangui, que Sim. é o rei, conhecido como o rei da cirurgia plástica internacionalmente. Sim. Como é que foi essa caminhada? Olha, primeira coisa, não foi fácil chegar lá, né? A residência era uma residência... Eu costumo me vangloriar dessa situação, que realmente não foi fácil chegar, e a residência era algo espetacularmente agregador e que te dava 1 milhão de oportunidades. Porque o professor ele tinha uma característica de agregar fantástica. Só para você ter um exemplo, metade dos estudantes eram brasileiros e a outra metade eram estrangeiros. Então o professor tem mais de 400 alunos espalhados pelo mundo que estão ainda propagando o legado dele. E da forma correta. Eu acho que outro chefe meu que eu tenho que deixar aqui que é registrado, que esse, graças a Deus, é vivo e ainda exerce a função de chefia, de propagar o ensinamento da cirurgia plástica, é o Dr. Sérgio Carreirão. Ele dizia o seguinte, eu prefiro que vocês saiam daqui. Eu não quero formá-los como os melhores cirurgiões, mas eu quero formar os cirurgiões mais éticos. Uau! Ele Incrível. sempre dizia Que isso. base, né? Então eu não quero formar os melhores, eu quero formar os mais Sim, éticos. sim. Então eu acho que é essa cirurgia que tem que ser, a cirurgia plástica que tem que ser resgatada em todos os momentos da nossa vida. Eu acho que essa teimosia que os pacientes dizem, eu não vou lá porque ele realmente não cede. Se isso for encarado como teimosia, eu digo para vocês que é o sinônimo de ética, de moral, Sim. de perseverança. Sim. Né? Por quê? Porque a gente sabe que é o melhor. Às vezes, o não, ele tem que ser dado. Sim. E não é fácil. É verdade. Não é fácil porque o negócio vive Claro, de recurso, de né? recurso. De renda. Exatamente. É e você verdade. dizer para o paciente que ele não está preparado, que você não vai operar, é você dizer assim, é um contrassenso. É isso. E aí, quando você tem ética envolvida, você tem mais liberdade em dizer não. É Quando verdade. você se pauta pelo caminho da ética, você diz, olha, não, você não está. É verdade. Alguns vão escutar, outros não. E aí eu relembro de novo da frase do professor Pitangui, que dizia o seguinte, o meu dinheiro eu ganhei com os pacientes que eu operei. Sim. Mas a minha fama eu ganhei com aqueles que eu não operei. Uau. Então, se você pensar dessa forma, você se liberta É e verdade. você se mantém no caminho que eu acho que eu tento formar hoje, eu sou preceptor, formo cirurgiões plásticos aqui em Fortaleza, e esse é o exemplo que eu tento deixar, esse é um dos meus legados. Ensinamento. Muito bom. Porque é melhor formar esse cara, porque só assim a especialidade dura. Excelente, muito bom, incrível. Nos últimos anos, a cirurgia plástica tem sofrido muitos avanços ali, tem evoluído, tanto com a tecnologia quanto os procedimentos. Então, me fala um pouco quais são as principais tecnologias, os principais avanços que você tem visto benéficos ali para o paciente. Olha, realmente você tem razão. Vamos dizer que nos últimos 5 anos, a gente conseguiu algo que a gente não conseguiu nos últimos 50. Tá? A cirurgia plástica, como qualquer especialidade cirúrgica, a cirurgia plástica é a mais jovem das especialidades cirúrgicas. A cirurgia plástica nasceu no pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. Tá? É tanto que, historicamente, o professor Pitangui é um dos caras que, por exemplo, bebeu da primeira fonte. O Archibald McAndrew era do exército britânico, então o professor teve contato com essas pessoas, aprendeu muito. Então a nossa cirurgia plástica brasileira, ela realmente é privilegiada porque ela tem patronos Sim. e mestres que participaram ali viram ativamente aquilo na nascer, construção. entendeu? Então viram aquilo nascer. E dentro desse contexto de avanço e tecnologia, nos últimos 5 anos a gente teve um avanço enorme. Porque muita coisa aconteceu no campo em que a gente atua, que é o campo da pele. Né? A pele, que é a nossa grande instrumento de trabalho, a gente trabalha com a pele, muita coisa avançou em relação à pele, tanto das peles artificiais, aqui no Ceará, pele de tilápia, o desenvolvimento tecnológico com laser, o desenvolvimento com os plasmas, os aparelhos que trabalham a retração de pele. Então, hoje nós temos no mercado uma enxurrada e estão vindo cada vez mais, a cada 6 meses. Esse é um outro problema, que as coisas se renovam muito rápido e às vezes você não consegue acompanhar.
Sim. É só a gente citar exemplos de smartphones, né? Todos Sim. 6 meses tem um novo. Sim. Se o cara quiser acompanhar, ele não vai dar certo. Longe. Ele vai longe, haja bolso. Então, a cirurgia plástica também sofre, né? Hoje, menos, mas a gente tem um apoio tecnológico muito maior e isso facilitou. Agora, tem a outra vertente. Você tem que ter uma mente aberta e você tem que estar ávido a absorver novas tecnologias. Isso, graças a Deus, a gente tem feito com muita cautela e segurança. Quando você fala de sonho, aí é onde eu rebato. Se você olhar na bio de muitos cirurgiões ou pessoas que trabalham com estética, elas falam isso. Eu vendo sonhos, eu realizo sonhos, eu faço sonhos acontecer. Eu não sou consoante com essa ideia. Eu vendo segurança e previsibilidade. É diferente. Se você for na minha bio, vai estar lá. Segurança e previsibilidade. Porque o sonho, quem está dormindo, a minha mulher é médica do sono, quem está dormindo pode sonhar e pode ter pesadelo. Sim. E a mudança do sonho para o pesadelo é algo tão rápido, tão célere, tão fácil, que você, dependendo do ponto de vista, para você pode ser sonho, para o seu marido que está do lado pode ser um pesadelo. É verdade. Então, eu acho que cirurgia não combina com sonho, verdadeiramente. Cirurgia combina com responsabilidade, ética, técnica, prática e olhar o indivíduo como um todo. Esse é um conceito muito mais completo. E digo, não é um conceito moderno, não, é um conceito antigo. A gente vai falar hoje de uma tendência que as cirurgias vão para as recuperações rápidas. Eu faço muito isso. Mas isso é um conceito que nasceu, inclusive, na Dinamarca, na década de 90. Trabalhar a recuperação. Por quê? Porque é uma vertente muito comum. As pessoas, hoje, o tempo é uma unidade métrica muito valorosa. É verdade. Cara, isso. Tempo é caro. Tempo é dinheiro, tempo é vida, tempo é ausência familiar, né? Isso. Então, hoje, as pessoas que se programam para fazer uma cirurgia, elas querem o quê? Qual é o principal desejo? É fazer, não ter complicações e recuperar rápido, né? Só que, para isso, tem que haver o entendimento de que a cirurgia nem começa na sala de cirurgia, nem termina na sala de cirurgia. A cirurgia começa bem antes e a cirurgia termina bem depois. Isso é um conceito muito mais amplo, que a gente fala que é um conceito que leva ao tal do Fast Tracking Recovery, que é a cirurgia de recuperação rápida. Mas para você, naquele momento, atingir esse resultado, você tem que trabalhar o conceito mais amplo. Verdade. Certo? Tem um preparo, isso, né? E aí você é exemplo disso. Quando você fala que eu lhe limitei a você estar num ótimo de peso, é isso. Você tem que trabalhar antes. Hoje lá na clínica, por exemplo, a gente tem uma equipe de nutricionistas, que a gente prepara ali o paciente. Você para o pré-operatório. Você não precisa saber em que peso você tem que estar. Quem sabe esse peso ideal sou eu. Isso. E eu tenho que te informar. E o peso ideal é tão importante porque, assim, mesmo que depois da cirurgia você engorde, quando você emagrece novamente, aquele resultado ali mantém. Né? Então, o valor está muito mais nisso ali do que propriamente na questão do sonho simplesmente realizado, claro, que ali antecipa uma situação que deveria acontecer mais na frente. Priscila, até do ponto de vista econômico, isso Sim. é mais vantajoso. Até do ponto de vista econômico, que a gente vai olhar por último para esse aspecto, até do ponto de vista econômico é mais vantajoso. Se você se prepara melhor para a cirurgia, você se recupera mais rápido, você tem menos índice de complicação, você tem um resultado mais rápido e aí você não precisa refazer cirurgia, fazer retoque, fazer que isso é uma constante muito grande na vida das cirurgias mal executadas. A gente pode inventar umas cirurgias novas. Não, claro, outras necessidades. Acho que já está na hora de eu inventar. Ó, deixa eu te falar. Mas isso é uma característica humana. Sim, né? Principalmente das mulheres, né? Principalmente das mulheres. O universo feminino ele é recheado disso. Mas quando você resolve um problema,
você busca resolver outro. Sim. É a facilidade multitask que as mulheres têm. Sim. De resolver múltiplos problemas, até de forma simultânea. O homem é mais diferente. O homem resolve um, depois ele enumera outro e ele vai enumerando e ranqueando as prioridades. A mulher não, ela quer resolver tudo. Ao mesmo tempo, a gente entende isso. Eu entendo, respeito. Sim. E a gente trabalha nesse aspecto. Verdade. É muito simples. Só que o que você não pode abrir mão é da segurança e da previsibilidade. Uau. Então, assim, Muito eu bom. acho que... Essa deve ser a grande base ali do processo. Total. Incrível. É seguro para fazer? Então, vamos fazer. E eu acredito, doutor Eric, que essa base e essa sua visão, ela converge com o seu propósito. Então, ela é a base porque você está ali na cirurgia plástica muito mais pelo princípio, pelo propósito de cumprir esse chamado que você entendeu que tem, do que simplesmente pela recompensa que a cirurgia plástica pode te trazer ali financeiro. Então, a sua preocupação com o paciente está muito além ali do que o valor que está sendo pago pelo procedimento que está sendo feito. Perfeito, perfeito. Eu tenho eu brinco com os meus pacientes e eu sou muito sincero. Sim, então, sempre. Assim, sempre, muito sincero. Tem paciente que chega e diz, doutor, achei caro o seu orçamento. Eu digo, olha, eu mereço ganhar 5 vezes mais do que isso que eu te... Por merecimento eu ganhei... Eu já te dei um desconto. Mas eu já te dei um desconto de 80%. E ainda assim, bem, eu te dei um desconto de 80%. Sim. Por quê? Porque pelo que a gente entrega, pelo que a gente faz no mercado... Agora, tem uma questão mercadológica que eu tenho que atender. Sim. Eu não posso te entregar mais e cobrar mais barato. É isso. Porque a pior coisa é o seu cliente não fechar com você por uma desconfiança. Verdade. Isso daí é a carta fora do baralho. Não, é uma desconstrução estrutural. O teu negócio não vai para frente se o teu cliente não entender ou valorar mais ou menos o teu preço. Até porque ele está entregando a vida dele ali, né? É uma vida. Sim, mas fora essa observação do negócio mesmo. Sim. Como é que o cara vai fechar um negócio com você se ele acha que você vai entregar e você está cobrando menos do que a grande maioria? Sim, é verdade. Não vale. A outra frase diz, não dá para comprar Fusca, não dá para comprar Mercedes pagando Fusca e nem comprar Fusca pagando Mercedes. É isso. Você tem que saber o que você tem que estar vendendo e estar comprando. Tem que fazer um Instagram só das suas frases. Mas é sério. Histórica. Eu vou fazer um livro. Meus residentes dizem que tem um livro das frases feitas. Eu tenho vários. Tanto do ponto de vista... E tem umas mais pesadas, que a gente só pode falar na hora da cirurgia. É verdade. Qual foi o momento mais gratificante da sua profissão que você olhou ali e disse, uau, eu nasci para fazer isso, eu escolhi certo? Existe esse momento? Alguns. Eu posso enumerar aqui uns 10 momentos desses. Se eu for fazer uma retrospectiva histórica, eu começo com esse momento dessa jovem que me fez alertar para o caminho da cirurgia plástica. Sim. Eu vivenciei uma crise existencial na época que eu estava na residência do professor Pitangui, que eu dizia assim, nossa, eu fazia cirurgia oncológica, cirurgias ultra complexas, a gente mexia, fazia alterações anatômicas e tudo, e agora eu estou fazendo uma cirurgia relativamente simples. Mas depois que eu passei a entender essa questão do efeito que a cirurgia causava na pessoa, é um exemplo que eu contei hoje para uma paciente, foi o seguinte, a moça, eu atendi na época da residência, e essa era uma jovem, chegou muito embotada, ela não chegou com a mãe, não falava direito e tinha um desejo de colocar uma prótese de mama. Sim. Na realidade, é uma cirurgia relativamente simples, do ponto de vista cirúrgico, mas carrega uma complexidade enorme. Sim. Porque a mama é o símbolo da feminilidade. Sim. Ela verdade. que transmite toda a feminilidade, representa a mulher, é a mama. Então, quando essa paciente chegou e a gente operou, e eu 6 meses avistei, chamei ela no consultório de novo pelo nome, que eu reentrevistei, eu tive um espanto assombroso pro positivo, que era uma mulher super bem maquiada, super bem, que eu disse, minha nossa senhora, não é possível que seja. Então, a transformação que a gente conseguiu provocar naquela pessoa, na autoestima, dela se redescobrir a força que tinha dentro de si. Nas oportunidades que ela ia vivenciar a partir dali. Sim, entendeu? Sim. Por uma cirurgia do ponto de vista de complexidade
talvez a mais simples, Sim. e a gente conseguir fazer essa transformação é extraordinário. Então, o cirurgião plástico, é frase também dos mestres, é o único cirurgião que consegue tocar com bisturi a alma do paciente. Uau, muito forte. Muito é o forte. único, porque a gente consegue mexer na alma da pessoa. É verdade. Mas é verdade. Entendeu? A autoimagem, a autoestima e tudo que carrega. A gente vai além da carne, osso e músculo. Sim. E nós, como pacientes, muitas vezes nos perguntamos ali, né, diante ou de uma consulta, ou no atendimento, ou no pós-operatório, como que vocês, cirurgiões plásticos, conseguem lidar ali com a rotina entre família, filhos. Sei que você é casado com a doutora Lia, que é uma querida, tem 2 filhos lindos, uma família sólida, exemplar. Graças Parabéns pela família. Mas como que é conciliar aquela loucura de cirurgia, de acompanhar ali pacientes no pós, as consultas? Como que funciona? Isso é um exercício diário. Sim. Exercício diário, ele vem muito com a organização. Eu acho que o sucesso e a evolução, tanto do ponto de vista profissional, econômico, financeiro, ela tem que partir de um princípio de organização, né? Você sabe, nós já trabalhamos juntos aqui como cliente bilateral, de forma bilateral, e eu acho que a organização é que leva isso, a organização do tempo. Falei para você que o tempo é uma unidade muito cara. Sim. Por quê? Porque a vida passa rápido demais, É né? verdade. Quando vê, já foi. Né? Exatamente. Você tem filhos também, a gente sabe que você nasceu um dia desse, uma hora para outra, já virou adolescente, já saiu de casa. Então, o tempo é uma unidade muito cara. Então, administrar tempo também é um exercício diário. Hoje, eu posso lhe dizer que hoje eu tenho muito mais tempo do que eu tinha há 5 anos atrás, apesar de ter uma carga de trabalho maior, porque eu consegui e eu exercito essa organização. Sim, aquilo que é prioridade para você. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu não opero final de semana. Sim, sim. Hoje eu faz escolhas certas. Curto, eu tenho um tempo, eu organizo a minha agenda e isso é libertador. Até porque alimenta a sua alma, reabastece. Hoje eu faço esporte com o João. Sim. Hoje fomos graduados, fazemos jiu-jitsu junto, eu e o João. E a gente. E esse é o legado que você vai deixar ali, o seu filho vendo o seu amor pela profissão, o seu chamado, o seu propósito, mas ao mesmo tempo podendo usufruir do que a profissão lhe proporciona, que é ter tempo de qualidade com eles, com sua esposa, com a sua filha. Exatamente. Incrível. Isso não é fácil. São decisões que você tem que tomar muitas vezes. Você dá um passo para trás para dar 2 para frente, do ponto de vista financeiro, comercial. Você dá realmente um passo para trás. Mas essas escolhas, a nossa vida é feita de escolha. É quando faz sentido. Exatamente. Doutor Eric, eu quero lhe agradecer. Foi um terminou? tempo precioso. É sempre muito bom conversar com você, com a sua, ao mesmo tempo, ousadia e sinceridade, com seus princípios. Eu já lhe admirava, agora admiro ainda mais. E quero desejar sucesso. Tenho certeza que Deus vai colocar ali ainda mais pacientes que buscam esse propósito que você carrega, essa convicção, essa segurança, esse cuidado ali com o paciente, com a saúde, de fazer um procedimento seguro. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, muito obrigado, que Ele abençoe a todos nós. Eu acho que assim, não pode ser diferente. Amém. Muito bom. É isso, fiquem com Deus. Valeu.